Sabe por quê? Porque o Tarcísio teria ido a Brasília fazer articulação para interferir no exercício do poder jurisdicional e Um bombardeio do PT em cima de Tarcísio de Freitas, baseado em um pedido ao STF, está gerando uma grande polêmica. E nos próximos segundos você vai ver o que está por trás dessa situação e qual é o intuito escondido do PT com esse pedido. Fica aqui e acompanhe. Gente, segundo o PT, o Brasil não precisa mais de Ministério Público, não precisa mais de polícia e não precisa mais de justiça. Basta existir só o STF. Deputado do PT fazendo escola com o lindinho da Odebrecht, eu já explico, afirma que Tarcísio tentou obstruir a justiça e pede ao STF, sempre o STF, como se só existisse STF no Brasil, né? A retenção do passaporte do governador. Agora o PT mirou o canhão também para o Tarcísio. Quer dizer, eles miram o canhão para todo mundo que não for de esquerda. Essa é uma realidade. O que eles querem? Olha só, o deputado Rui Falcão, esse cidadão aqui, que não tem muito o que fazer provavelmente, acionou o STF contra o governador Tarcísio. O pior é o que ele diz, veja que aberração. Segundo o petista, o governador teria tentado interferir em um processo em andamento no STF. Para Falcão, o gesto configura uma afronta direta à separação dos poderes e até mesmo uma possível obstrução de justiça. Sabe por quê? Porque o Tarcísio teria ido a Brasília fazer articulação para interferir no exercício do poder jurisdicional e aprovar um projeto de anistia. Sim, esse cidadão, esse energúmeno, tem a coragem de parar o seu dia, abrir o teclado e fazer um pedido para prender o passaporte de um governador, Tarcísio. Sob o argumento de que o Tarcísio está trabalhando por anistia e que a anistia teria a finalidade de obstruir a justiça, atrapalhar o andamento de um processo. O energúmeno, você que se diz deputado, deveria conhecer, espero eu, aqui ó, Constituição Federal. Essa aqui é a Constituição da República. Vamos lá no artigo 48. Desce. Artigo 48. Cabe ao Congresso Nacional, inciso 8, concessão de anistia. Sim, concessão de anistia é um direito constitucional. É uma prerrogativa, uma atribuição do Congresso. Qualquer pessoa do povo, seja político ou não, seja governador ou não, pode querer anistia. Pode procurar o poder legislativo, pode procurar o Congresso para querer anistia. Isso não é inconstitucional, porque está previsto na Constituição. Não tem, olha só gente, deixa eu explicar uma coisa. Não tem como uma conduta ser criminosa se ela tem amparo na lei. Um comportamento que está amparado no ordenamento jurídico não tem como ser antijurídico. Um comportamento amparado no ordenamento jurídico não tem como ser ilícito ou criminoso. É a mesma coisa que querer processar alguém por ameaça porque essa pessoa disse que vai te processar. Processar alguém por ameaça porque essa pessoa diz que irá utilizar um mecanismo do ordenamento jurídico contra você. Não tem como ser ameaça. Da mesma forma, utilizar um recurso judicial não tem como ser interpretado como obstrução da justiça. Da mesma forma como pleitear uma anistia, pleitear um direito constitucional, não tem como ser ilegal. Mas vai que a moda pega, né? Porque o lindinho da Odebrecht tá fazendo escola. Quem lembra disso daqui? Lindenberg pede ao STF que Bolsonaro use tornozeleira. Então não precisa mais de Ministério Público. Não precisa mais de polícia. Deixa agora todos os pedidos nas mãos de deputados do PT. O Lindenberg pediu tornozeleira pro Bolsonaro, foi pro STF, Alexandre de Moraes vai lá e coloca a tornozeleira no Bolsonaro. Quem lembra disso? Lindenberg
acha que isso deve ser assim, então, deu certo uma vez, vai lá e começa a infernizar o STF de pedidos. Moraes manda ampliar policiamento na área externa da casa do Bolsonaro. Adivinhe quem ficou insistindo isso, fazendo uma enxurrada de pedidos? Lindenberg Faria. Saiu notícia, o Lindinho apareceu, o Lindinho fica fazendo escândalo na internet, não dorme a noite toda, aí de manhã fica fazendo um monte de vídeo, aí surge mais um surfista, né? Viu que tá dando certo pro Lindenberg, já que o Ministério Público não pediu, a polícia não pediu, mas o Lindenberg pediu e o STF deu, eu vou lá fazer pedido idiota também. E começou agora a nova moda de ficar fazendo pedido de prisão, de restrição da liberdade das pessoas. Mas isso daqui não é legítimo segundo a legislação. Por quê? O Código de Processo Penal diz no artigo 282, parágrafo 2º, olha só, as medidas cautelares, seja tornozeleira eletrônica, tirar passaporte, serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes, ou quando no curso da investigação criminal, por representação do delegado. Na investigação, só por representação do delegado ou mediante requerimento do Ministério Público. Durante um processo, só mediante requerimento das partes, ou seja, Ministério Público. Olha só, não tem aqui deputado pode pedir restrição da liberdade, PT pode pedir restrição da liberdade. Não, gente. O Código de Processo Penal diz que na investigação só a polícia e o Ministério Público e durante o processo só o Ministério Público. Isso daqui não existe no ordenamento jurídico. Isso aqui sim não pode. Por quê? Porque não tem amparo no ordenamento jurídico. Vê se pode uma aberração jurídica dessa. Olha o que o cidadão quer. No documento, o parlamentar pede que o STF investigue a conduta do governador. STF investigue? Desde quando que o STF virou órgão de investigação? Um deputado federal. Olha isso daqui. Entre as medidas cautelares solicitadas estão proibição de deixar o país sem autorização judicial. Gente, esse indivíduo está pedindo isso. A retenção do passaporte, a incomunicabilidade com réus investigados e a abstenção de atos que possam configurar pressão indevida sobre a corte. Pedir anistia, querer algo que está previsto na Constituição, virou pressão indevida. Gente, é inacreditável um negócio desse. Vejam só, poder legislativo, um poder que legisla, o poder que legislou o Código de Processo Penal, um poder que deveria entender de leis. Olhe a aberração jurídica que esse cidadão tem coragem de pedir. Esse cara tinha que ser imediatamente proibido de ser deputado, porque não sabe o básico do que é direito. Rui Falcão também incluiu a possibilidade de prisão preventiva, caso Tarcísio descumpra essas ordens judiciais. Então veja, ele quer que o STF investigue as condutas. Gente, olha só o mal que toda essa confusão jurídica está fazendo para o nosso país. Imagine, se um deputado federal acha que o STF pode investigar alguém, imagine o que o resto do Brasil pensa. Imagine só o que o cidadão comum está pensando. Por quê? Porque, de fato, nos últimos anos, o STF tem investigado pessoas. Aí o cidadão olha e fala, se o STF tem investigado, então o STF pode investigar. STF, eu quero que você investigue. Você viu? O reflexo que a insegurança jurídica começa a trazer. Olha a bola de neve que começa a virar. Olha só, esse cara não tá tão errado assim. Embora a Constituição não permita, as leis não permitam que o STF investigue, o STF tem investigado ultimamente, então que investigue. Mas esse governador aí, ele não tá de todo errado. Só que isso é atécnico, isso é vergonhoso, isso é absurdo. Então mostrei pra vocês, primeiro, querer anistia, qualquer cidadão pode. Não é crime, não pode ser interpretado como crime. O Código de Processo Penal diz quem são os legitimados a requerer a restrição da liberdade de alguém. Terceiro, STF não investiga. Né? E mais, STF não é o único órgão do poder judiciário do país, né, gente? E pra piorar, tá? Tarcísio é governador.
Governador, segundo a Constituição, tem prerrogativa de foro no STJ e não no STF. Constituição da República, artigo 105, compete ao STJ processar e julgar, nos crimes comuns, os governadores de estado. Então, tem mais esse detalhe, tá bom, deputado federal? Prerrogativa de governador STJ e não STF. Você é um energúmeno, você não sabe nada de direito, você tá indo na onda desse imbecil, desse Lindenberg Faria e tá passando vergonha igual. Aí, a gente tem que vir aqui dizer o óbvio, que fique bem claro, esse pedido é ridículo, absurdo, atécnico e só fez esse cidadão mostrar o quão burro ele é. Gente, eu sou o Jeffrey Chiquini, eu sou advogado, deixo aqui um grande e forte abraço para vocês. Isso mostra e prova que o ativismo judicial está mesmo sem limite. Juntamente com o partido do PT, acaba sendo uma distorção do processo em todos os pedidos que ambos se juntam, o PT e o judiciário. E você, comente aqui embaixo, foi legítimo ou um exagero? Porque sua voz aqui tem peso.